meus medos, meus segredos, eu preciso tanto confessar. Sou tão fraco, tão pequeno sou. Eu não mereço teu amor, mas a tua graça me alcançou. Livre sou. Minha rocha, meu escudo, em ti vou confiar, não vou me abalar. Em teus braços eu me escondo, não há o que temer, pra sempre eu vou crer. Eis-me aqui, escuta o meu clamor. Preciso tanto te contar os meus medos, meus segredos. Eu preciso tanto confessar. Sou tão fraco, tão pequeno sou. Eu não mereço teu amor, mas a tua graça me alcançou. Livre sou. Minha rocha, meu escudo,
preparados para hoje, para o nosso concurso? Eu espero que sim. Mas antes, nós vamos ter o nosso momento de história, que está lá no Antigo Testamento. Nós vamos falar de um profeta, um homem que orou e uma grande coisa aconteceu. Eu espero que você aprenda, que você entenda o que Deus quer falar com você, que é o momento mais precioso para as nossas vidas. É a palavra de Deus que nos alimenta, porque Ele é nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, Ele é o nosso socorro presente no momento da tristeza, da angústia. E nós só podemos clamar a Ele quando nós realmente cremos no seu poder. E foi isso que aconteceu na história de hoje. Mas eu quero pedir a sua atenção nesse momento, que você fique bem atento, que após a história nós vamos lançar a pergunta sobre essa história. Os 3 primeiros comentários vão ganhar os presentes que nós preparamos para você. Você quer saber o que é? Eu vou te falar e eu vou te mostrar agora. O primeiro comentário, a criança que fizer o primeiro comentário vai ganhar essa linda Bíblia maravilhosa e um brownie de sorvete lá da Império Gelato. O segundo comentário vai ganhar este livro, que é Tesouros Escondidos. Ele é precioso, ele é um devocional, algo para você estudar todos os dias a palavra de Deus e ter o seu momento com Deus. E um brownie maravilhoso de sorvete. O terceiro comentário, que é o terceiro lugar, vai ganhar este livro e mais esse. Os Improváveis e Encontre na Bíblia e uma barra de chocolate da Império Gelato com sorvete. Quem ganhar, depois a gente vai entrar em contato e passar todas as informações, endereço, tudo certinho, ok? Mas presta atenção na história, que isso é mais importante. Se tem algo que ninguém pode tirar de você, é o conhecimento. E o conhecimento da palavra de Deus é algo invencível. Nós somos mais fortes. Até daqui a pouco, crianças. Prestem atenção. Tchau! Davi tornou-se um grande rei. Em seguida, seu filho Salomão reinou. Depois da morte de Salomão, o povo de Deus teve muitos reis ruins. O rei Acabe foi um dos piores. Sua esposa, Jezabel, adorava o falso deus Baal. Jezabel convenceu Acabe e o povo de Deus a adorarem a Baal também. Por causa dos seus pecados, Deus não deixou chover por vários anos. Depois, ele enviou seu profeta, Elias, ao rei Acabe. Você desobedeceu a Deus e adorou a Baal, disse Elias a Acabe. Convoque a todos, inclusive os profetas de Baal, para me encontrarem no Monte Carmelo. Eu vou provar quem é o Deus verdadeiro. Todos se reuniram na montanha. Então Elias disse ao povo: decidam-se, se o Senhor é Deus, sigam-o. Entretanto, se Baal for bem-sucedido hoje, vocês podem segui-lo. Os profetas de Baal sacrificaram um boi e eu farei o mesmo. Colocaremos os bois sobre os altares e oraremos. O Deus que mandar fogo para queimar o boi, esse é o Deus verdadeiro. Os profetas de Baal foram primeiro. Oraram a Baal a manhã inteira e não veio fogo. Talvez Baal esteja dormindo, riu Elias. Gritem mais alto! Assim os profetas de Baal gritaram a tarde inteira. Mesmo assim, nada aconteceu. Elias construiu um altar, colocou o boi e a lenha sobre ele. Cavou uma valeta ao redor. Então mandou derramar água em cima até que a valeta ficou cheia. Elias orou e imediatamente o fogo caiu do céu. O fogo queimou e o boi, a lenha e as pedras e a água. Então o povo se curvou e clamou: o Senhor é Deus! E daí, crianças, prestaram atenção na história?
Que história, que acontecimento, e é verdadeiro, é real, é caso verídico. O profeta Elias, ele orou e o Senhor Deus mandou fogo do céu e provou para todos que ele tem poder. Esse é o nosso Deus e eu adoro a ele pelo que ele é, pelo que ele faz, por todas as suas maravilhas. Mas eu tenho certeza que você prestou atenção nessa história, não foi? Então vamos fazer aquela pergunta. Só que antes disso eu gostaria de fazer um comentário. Papai e mamãe, estejam com seus filhos do lado. Eu sei que às vezes algumas crianças não têm acesso ao celular, mas deixa que eles respondam essa pergunta. É importante para eles ter esse sentimento de que eles ganharam esse concurso, participaram desse concurso. Então, deixa que eles te falem e você escreve. E outra observação, quando você for escrever a resposta, coloque o nome da criança entre parênteses, do lado da palavra que eu vou fazer a pergunta, tá ok? Para eu saber qual criança que venceu. Após o culto, claro que nós vamos continuar assistindo o culto, eu vou entrar em contato com o pai ou a mãe, o dono do Facebook, falando, né, como que para retirar o presente, tudo como vai funcionar. Combinado? Então, que a criança possa participar desse momento. Eu sei que a gente, como pai e mãe, a gente quer que os nossos filhos sempre vençam, participem, e às vezes a gente acaba atrapalhando algumas etapas da vida deles, passando à frente, mas deixe que o seu filho responda para você, para que ele se sinta realmente que participou desse concurso. Beleza? Então tá bom. Anota aí. Eu vou fazer a pergunta agora. Qual é o nome da esposa do rei Acabe? Eu quero ver você responder. No 1, no 2 e no 3. Valendo! Senhor Jesus, muito obrigado por este momento da Tua palavra na minha vida. Que o Senhor continue falando aos nossos corações e nos ensinando a cada dia a caminhar contigo. Obrigado pela minha família, pelos meus amigos e por tudo que o Senhor tem feito em nós. É em nome de Jesus que oramos. Amém. Crianças, esses momentos estão sendo preciosos. Que você continue conosco, adorando, confiando e ouvindo a palavra de Deus, porque ela é sempre viva nas nossas vidas. Até semana que vem. Tchau! Quero convidar você a fechar os seus olhos. Nós vamos falar com o nosso Senhor mais uma vez, amém? Querido Deus, nós somos gratos, Pai, pelo privilégio, pela oportunidade de estarmos em Tua presença, nos congregando, Pai, como igreja, como família, reconhecendo, Pai, o Teu sacrifício na cruz do Calvário, reconhecendo que o Senhor está aqui e que o Senhor tem um desejo, Pai, de falar aos nossos corações, de ter um encontro pessoal conosco, Pai. Por isso nos direciona a cada momento, de acordo com o Teu querer e a Tua vontade. Seja bem-vindo, Espírito Santo, e faça tudo o que Te agrada. E tudo aquilo que não provém do Senhor, ó Pai, não tenha força, não tenha nenhum tipo de poder, ó Pai, mas apenas o Senhor possa falar aos nossos corações, no nome do Senhor Jesus. É assim que nós oramos e Te agradecemos. Amém? Amém? Tom, você só não esquece de controlar ali para mim? Amém? Irmãos, eu quero convidar vocês a abrirem as suas Bíblias no livro de Romanos, capítulo 1, versículo 16. Romanos, capítulo 1, versículo 16. Amém, tem aqui.
Vou aproveitar, vou ler na versão que está aqui atrás. Amém? Romanos capítulo 1, versículo 16. Diz assim: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Amém? Vamos ler todo mundo junto? 3, 2, 1. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Amém? Irmãos, o tema da ministração dessa noite é Evangelho, o poder de Deus. Parte dessa mensagem, inclusive, eu peguei emprestado do pastor Antônio Cirilo, porque eu achei muito interessante algumas coisas que ele fala, e eu gostaria de compartilhar esse conteúdo com a vida da igreja. Amém? Nós verificamos algumas coisas nesse texto. Paulo escreve aos Romanos, ele começa dizendo o seguinte, porque eu não me envergonho do Evangelho. E quando a gente analisa um pouco, não me envergonho do Evangelho, a gente precisa compreender se nós, por algum motivo ou por algum momento, temos nos envergonhado do Evangelho. Mas para responder essa pergunta, primeira coisa que a gente precisa entender, o que é Evangelho? O que é o Evangelho? A palavra Evangelho, ela não é uma tradução direta, mas ela é uma transliteração da palavra grega, de uma palavra grega, que se traduz como boa nova ou como boa notícia. Então, o significado da palavra evangelho, ele quer dizer boa notícia ou boa nova. Amém, igreja? Mas qual é a boa notícia que o evangelho anuncia? Qual é a boa notícia que o evangelho prega? Qual é essa excelente notícia? E a resposta está no próprio versículo. Que o evangelho nada mais é do que levar uma boa notícia. E essa notícia é repita a palavra, poder. Poder de Deus. O evangelho é as boas novas do poder de Deus. O próprio versículo responde. Se a gente analisar o versículo que a gente acabou de ler, Paulo ele fala assim, porque não me envergonho do evangelho, porque ele é o poder de Deus. Amém? E querido, eu quero chamar a sua atenção, porque o poder de Deus é a manifestação da presença dele na nossa vida. Não me envergonhar do evangelho não é só assim, poxa, o cara tem uma camiseta escrito Jesus salva, ele não se envergonha do evangelho. O cara ele é uma pessoa que ele anda com a Bíblia embaixo do braço, nossa, ele não se envergonha do evangelho. Nossa, o cara ele é uma pessoa, a moça que tem uma correntinha ali, que tem uma cruz, nossa, que legal, não se envergonha do evangelho. Nossa, ele é uma pessoa, ou ela é uma pessoa, que lá na escola, na faculdade, no trabalho, fala que é cristão, que segue a Cristo, que legal, ele não se envergonha do evangelho. Não se envergonhar do evangelho não é apenas isso. Não se envergonhar do evangelho é não se envergonhar, não se intimidar em levar a boa notícia, a boa nova do poder de Deus. Amém, igreja? Se o evangelho é o poder de Deus, então o poder de Deus é o evangelho. Amém? Se o evangelho é o poder de Deus,
então o poder de Deus é o Evangelho. Quando nós vemos o poder de Deus operando, nós vemos a verdade do Evangelho operando. Amém? Quando nós vemos alguém sendo salvo, alguém entregando a vida a Cristo, nós vemos o Evangelho operando. Quando nós vemos Deus prosperar ou abençoar alguém, nós vemos o Evangelho operando. Quando nós vemos pessoas sendo libertas, nós vemos o Evangelho operando. Pessoas recebendo livramento de acidentes por causa do nome do Senhor. Igreja, tudo isso é o Evangelho operando. É o poder de Deus, é as boas novas dele operando em nosso meio. Cada pessoa que conta um testemunho, irmãos, olha, fui abençoado essa semana, porque Deus me deu vida, eu estou com vida e com saúde até hoje. É o poder de Deus operando no nosso meio. Amém? Porque o Evangelho é o poder de Deus. E a palavra poder, no grego, quando a gente pega esse mesmo versículo, que diz que não me envergonhe do Evangelho, pois é o poder de Deus, a palavra poder, no grego, no original, ela vem escrita e ela tem um sentido, um significado que chama dunamis, ou dinamis. E dinamis, ou dunamis, significa o poder de Deus em movimento. O poder de Deus operando, o poder de Deus que não está parado, mas ele está em movimento, ele está operando, queridos, e o poder de Deus está aqui, e o poder de Deus está na sua vida, e o poder de Deus, o poder dunamis, é um poder que opera, que não nos deixa parados, mas nos deixa com anseio de falar a respeito de Cristo, de compartilhar a respeito daquilo que Ele tem feito na nossa vida, de querer mais, de querer ser melhor, de querer crescer, de querer buscar a presença de Deus, de ficar inconformado com a forma que nós estamos e querer a cada dia mais o Senhor e mais em conhecê-lo e mais em buscá-lo, porque é isso que todos nós precisamos, para que a gente possa encontrar o verdadeiro sentido da nossa vida. Muitas pessoas procuram um poder no dinheiro, outras pessoas procuram um poder na fama, outras pessoas procuram poder naquilo que elas constroem, outras pessoas procuram poder naquilo que elas têm, mas esse poder explosivo, esse poder em movimento, esse poder dunamis, é o poder que só pode vir de Deus, através do Evangelho. Amém? Ele opera em nós, nos impulsionando a agir, nos impulsionando a executar, nos impulsionando a levar a palavra de Deus. Quando nós começamos a agir, ou seja, quando a gente começa a colocar em prática aquilo que a gente tem visto e ouvido a respeito do Evangelho, a respeito de Cristo, a respeito daquilo que a gente tem ouvido, daquilo que a gente tem recebido de Deus, a pessoa, ela acaba sendo dirigida e direcionada pelo Senhor nas suas ações, nas suas escolhas, nos seus propósitos, no objetivo para a sua vida. Toda a pessoa dirigida por Deus vai tomar uma atitude. Essa atitude, ela vai se resultar em uma bênção. Ela vai se resultar em um posicionamento no reino espiritual. Quando nós falamos assim, Senhor, eu oro, eu falo assim, Senhor, eu quero viver o Evangelho. Você está dizendo assim, eu quero viver esse poder de Deus na minha vida. Eu não quero só ouvir falar dele. Eu não quero só ver que outras pessoas têm recebido esse poder de Deus, mas eu quero vivenciar esse poder de Deus na minha vida. Esse poder, ele é mais que uma palavra bonita.
Ele é mais que uma palavra persuasiva. Ele é mais que uma palavra de sabedoria. É a ação da palavra de Deus através do Espírito Santo nas nossas vidas. E algo que assim, igreja, nós precisamos, isso aqui precisa ficar claro no nosso coração. Claro. Você pode falar muito bem, você pode ser uma pessoa muito sábia, você pode ser uma pessoa que tem muito conhecimento, você pode ter ser uma pessoa que tem assim, histórias muito legais para falar a respeito de Cristo, porém, se o poder de Deus não estiver nas suas palavras, vai faltar uma coisinha. A ação do Espírito Santo de Deus. Paulo, ele fala sobre isso. Não adianta só ter uma palavra bonita. Precisa de algo a mais. 1 Coríntios capítulo 2, do versículo 1, a gente vai ler do 1 até o 5. Amém, Rangel? Olha lá. Se quiser, bom, fica à vontade na tua Bíblia ou ali, tanto faz. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria. Eu não fui ali simplesmente com palavras bonitas ou palavras de sabedoria, porque nada me propus a saber entre vós, senão a Jesus Cristo e esse crucificado. Pode passar, Rangel. E eu estive convosco em fraqueza e em temor e em grande tremor. Paulo não falou assim, olha, quando eu estava no meio de vocês não ouviram a palavra de Deus de uma pessoa que falava palavras de sabedoria, de conhecimento, mas eu estive com vocês em temor, em fraqueza, em tremor, reconhecendo que as palavras dele precisavam ser direcionadas pelo poder de Deus. Olha lá o versículo 4. A minha palavra e a minha pregação não constituíram em palavras persuasivas de sabedoria. Não, eu preciso convencer essa pessoa que ela precisa de Cristo. Querido, você não precisa convencer nada, fica tranquilo, só fala. E pede para o poder do Espírito Santo te direcionar, amém? Não consistiu em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de Espírito, e a palavra que está aí novamente, de poder. Para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Irmãos, a nossa vida, as nossas palavras, elas não podem estar apoiadas em sabedoria humana, porque se a gente tentar convencer alguém, falar que Cristo é bom pela sabedoria humana, talvez isso pode até convencer a pessoa por um tempo, por um convencimento meramente humano, mas o convertimento, a conversão, que significa mudança de sentido, mudança de governo, ela só pode vir se o poder de Deus falar através da tua vida. Amém. E queridos, é esse poder que nós devemos buscar, que nós devemos desejar, que nós devemos querer a cada dia. É aquele momento que quando você adora, a gente estava aqui adorando louvor, e você sente a presença de Deus na sua vida. É algo que não tem como você comprar com dinheiro. É algo que algumas pessoas, algumas não, que muitas pessoas no mundo elas anseiam por isso. Eu lembro de um vídeo na internet que diz assim, as pessoas são incríveis, e são pessoas que elas sobem prédio para ficar assim correndo na beirada do prédio, pulando de um prédio para outro, para sentir aquela adrenalina, a emoção, a endorfina ali, né, atuando no corpo daquela pessoa, e quanto mais ela busca isso, mais ela quer, porque aquilo vira no organismo como
não é uma droga ruim não, tá? Mas é como se fosse a ação de uma droga no organismo. É uma sensação gostosa. Quem faz a atividade física sabe, constantemente sabe disso. É gostoso, você sente falta, você quer. E tem pessoas que pagam e pagam muito para ter esse tipo de sentimento, esse tipo de emoções. E essas pessoas, às vezes, elas fazem loucuras para ter esse sentimento, essa emoção, que elas não podem comprar. Mas é porque elas ainda não conheceram o poder de Deus. É algo que muda totalmente as nossas concepções, a nossa realidade. Aquele momento que você adora a Deus, que você levanta as mãos para os céus e às vezes você chora, é algo que não tem como você explicar, que você sente o poder de Deus sendo manifesto na sua vida. É quando você tem a oportunidade de falar de Deus para alguém, e você sente aquela alegria de saber que você foi usado por Deus. Amém? As Escrituras dizem o que Paulo falou aqui, que o poder de Deus não consiste em palavras humanas. O Evangelho consiste no dinamis, no poder em movimento, no poder que realiza as coisas. Antes de subir para os céus, Jesus ele deu uma ordem aos seus discípulos. E essa ordem ela vale para nós nos dias de hoje. Sabe o que Jesus falou para os seus discípulos? Quando ele foi subir aos céus, permaneçam em Jerusalém. Permaneçam em Jerusalém. Até descer sobre vocês o Espírito Santo de Deus. Jerusalém, queridos, é a figura da igreja. Permaneça na igreja. Congregue. Participe das reuniões, dos eventos, até você ser revestido de poder. E o que a palavra de Deus diz em Atos capítulo 1, versículo 8? Mas recebereis poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e daí sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, tanto na igreja, como na Judéia e Samaria e até os confins da terra. Para nós reconhecermos o poder de Deus e aprendermos sobre Deus, nós precisamos estar em Jerusalém. Nós precisamos estar na igreja, amém? Por isso é importante que cada momento você se renda a Deus, se renda à glória de Deus, se renda ao Evangelho de Deus. Deixe que o poder de Deus impulsione a sua vida, amém? Porque daí com toda certeza você vai poder ser como Sansão, que diz que com as suas próprias mãos e cheio do poder de Deus, rasgou a boca de um leão como se fosse um pedaço de papel. Não foi pela força dele, não foi pela sabedoria dele, não foi pelo conhecimento dele, mas foi pelo poder de Deus que estava na vida dele. Irmãos, quando nós falamos de Jesus e nós pregamos o Evangelho do poder de Deus, você pode ter certeza que você vai passar por situações que são incríveis, indescritíveis, que só vão reforçar na tua vida o amor de Deus por você, e reforçar que Deus é um Deus de poder, que Ele é um Deus que não está morto, mas Ele é um Deus que vive, amém? Precisamos ser cheios do Espírito Santo de Deus, assim como Elias, que correu mais que cavalos, assim como Pedro, que andou sobre as águas, assim como Daniel, que enfrentou a cova dos leões, assim como Elias caminhando no deserto, debaixo do poder de Deus. Assim também, eu e você, nós precisamos viver a vida do Evangelho. Jesus, quando Ele veio à terra, Ele chegou o quê? Podem anunciar aí, é chegado o reino de Deus.
é chegado o reino dos céus, anunciando o poder de Deus. Que nós possamos a cada dia, igreja, receber um toque fresco do Espírito Santo sobre nós, da sua presença, da sua glória, do seu poder e do seu evangelho. Amém.